E aí, pessoal? Hoje, vamos explorar os 20 maiores desastres naturais da história. Preparem-se para uma viagem repleta de mistérios e fatos inacreditáveis, de terremotos devastadores a tsunamis implacáveis, passando por erupções vulcânicas apocalípticas e furacões destruidores. Vamos mergulhar em eventos que marcaram a história da humanidade. Apertem os cintos, porque vamos desvendar a fúria da natureza e entender como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos. Imaginem só. China, ano de 1556. De repente, o chão começa a tremer violentamente. Construções desabam como castelos de areia. Cidades inteiras viram pó em segundos. Estamos falando do terremoto de Shaanxi, o mais mortal da história, com um número estimado de 830 mil vítimas. Difícil imaginar a escala da destruição, né? No dia 26 de dezembro de 2004, o mundo assistiu em choque à fúria da natureza. Um terremoto submarino colossal, um dos maiores já registrados, gerou um tsunami devastador no Oceano Índico. Ondas gigantescas, com mais de 30 metros de altura, atingiram diversos países, deixando um rastro de destruição e mais de 230 mil vítimas. É a força da natureza mostrando seu poder incontrolável e devastador. Em 2005, os Estados Unidos enfrentaram a fúria devastadora do furacão Katrina. A cidade de Nova Orleans, em especial, foi duramente atingida pela tempestade. Diques se romperam, casas foram inundadas e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. O Katrina deixou uma cicatriz profunda na história americana, com um saldo de quase 2.000 vítimas e bilhões de dólares em prejuízo. Preparem-se para uma viagem no tempo até 1815, na Indonésia. O Monte Tambora entra em erupção, liberando uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. A explosão foi tão poderosa que escureceu o céu por meses, causando um fenômeno global conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, plantações morreram e a fome se espalhou pelo mundo, afetando milhões de pessoas. Em 1923, o Japão enfrentou um de seus maiores pesadelos, o Grande Terremoto de Kanto. Com o epicentro próximo a Tóquio, o tremor devastou a capital japonesa e outras cidades. Prédios desabaram, incêndios se alastraram e a cifra de mortos ultrapassou 140 mil. O terremoto de 1923 marcou a história do Japão e deixou cicatrizes que persistem até hoje. Em 1970, o ciclone Bola atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, com uma fúria inimaginável. As águas subiram, engolindo vilas inteiras e deixando um rastro de morte e destruição. Estima-se que o Bola tenha tirado a vida de mais de 500 mil pessoas, tornando-se um dos ciclones mais mortais da história. Um lembrete brutal da força implacável da natureza. No ano 79 d.C., o Monte Vesúvio, na Itália, entrou em erupção, liberando uma nuvem de cinzas e gases tóxicos que cobriu as cidades de Pompeia e Herculano. Em questão de horas, a vida nessas cidades romanas foi interrompida e preservada sob as cinzas vulcânicas. A erupção do Vesúvio é um lembrete assustador do poder destrutivo da natureza. Em 1755, Lisboa, a capital portuguesa, foi devastada por um terremoto. Prédios ruíram, incêndios se alastraram e um tsunami atingiu a costa. O terremoto matou milhares e deixou a cidade em ruínas. Um evento que marcou a história de Portugal e da Europa. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa do Japão, desencadeando um tsunami devastador na região de Tohoku. Ondas gigantescas invadiram cidades e vilarejos, causando destruição generalizada. O tsunami danificou a usina nuclear de Fukushima, provocando uma crise nuclear global. Capítulo 11. Em 1900,
A cidade de Galveston, no Texas, foi atingida pelo furacão mais mortal da história dos Estados Unidos. O furacão Galveston, com ventos de mais de 200 km por hora, devastou a cidade. Casas foram reduzidas a escombros, navios arremessados terra adentro e milhares perderam suas vidas. Um lembrete brutal da força implacável da natureza. Capítulo 12. Preparem-se para ouvir sobre o terremoto mais forte já registrado. Valdivia, no Chile, 1960. Com uma magnitude de 9,5, o tremor sacudiu o país com uma violência inimaginável. Cidades inteiras foram destruídas, tsunamis cruzaram o Pacífico e o número de mortos chegou a milhares. É a fúria da Terra mostrando do que é capaz. Uma verdadeira catástrofe. Capítulo 13. Em 1883, a ilha vulcânica de Krakatoa, na Indonésia, explodiu com uma força cataclísmica. A erupção foi tão poderosa que pôde ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. Tsunamis gigantescos varreram a costa, matando mais de 36 mil pessoas. O Krakatoa entrou para a história como um exemplo assustador da fúria da natureza e seu poder destrutivo. Em 2008, o ciclone Nargis atingiu Mianmar com força total. Ventos implacáveis e chuvas torrenciais causaram inundações catastróficas, destruindo casas e plantações. O Nargis deixou um rastro de destruição e morte, matando mais de 140 mil pessoas. Foi um dos piores desastres naturais da história de Mianmar. Em 1976, a cidade de Tangshan, na China, foi atingida por um terremoto devastador. O tremor, com magnitude de 7,8, matou mais de 240 mil pessoas. Prédios inteiros desabaram, prendendo milhares sob os escombros. A tragédia de Tangshan marcou profundamente a China. O Rio Amarelo, na China, é conhecido por suas inundações devastadoras ao longo da história. As cheias do Rio Amarelo causaram fome, doenças, destruição em massa e moldaram a vida e a cultura da região por séculos. Em 2001, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o estado de Gujarat, na Índia, causando destruição generalizada e um grande número de mortos. Cidades e vilarejos foram reduzidos a escombros, deixando milhares de pessoas desabrigadas e feridas. O terremoto de Gujarat foi um lembrete da força imprevisível e devastadora da natureza. Em 1902, o Monte Pelé, na Martinica, entrou em erupção, liberando uma nuvem de gás quente e cinzas que devastou Saint-Pierre. Em minutos, a cidade foi destruída e quase todos os 30 mil habitantes morreram. A erupção do Monte Pelé é um dos maiores desastres vulcânicos da história. Em 1998, o furacão Mitch se formou no Atlântico e devastou a América Central. Chuvas torrenciais causaram inundações e deslizamentos de terra catastróficos, matando milhares de pessoas. Honduras e Nicarágua foram os países mais atingidos pelo Mitch, que deixou um rastro de destruição e sofrimento por onde passou, mudando vidas para sempre. Em 2008, um poderoso terremoto atingiu a província de Sichuan, na China, matando mais de 87 mil pessoas. O tremor, com magnitude de 7,9, causou destruição generalizada, deixando milhões desabrigadas e causando bilhões de dólares em danos. Foi um dos piores desastres naturais da história recente. Em 1931, o rio Yangtze, na China, transbordou, causando uma das piores enchentes da história. As águas subiram a níveis recordes, inundando cidades, vilarejos e campos. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas e a fome se espalhou por toda a região.
Esses foram alguns dos maiores desastres naturais da história. Eventos que nos lembram da força incontrolável da natureza e da importância de estarmos preparados para os desafios que ela nos impõe. Cada um desses eventos deixou uma marca profunda na história, mostrando a fragilidade da vida humana diante da fúria do planeta. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!